Olá, pessoal! Vamos mergulhar num tema importantíssimo do processo penal brasileiro: a alienação antecipada de bens. Para quem está no quinto ou no sétimo semestre de direito, dominar isso aqui é fundamental, porque é um assunto que coloca na balança, de um lado, a eficiência do Estado e do outro, os direitos do acusado. Certo, para a gente entender bem essa história, vamos seguir esse roteiro. A gente começa pela raiz do problema. Afinal, por que essa ferramenta jurídica precisou ser criada? Pois é, essa história não começa num tribunal, não. Ela começa, na verdade, em um pátio do governo. Imagina só a cena. É exatamente essa a questão prática. Os bens que são apreendidos em operações policiais muitas vezes acabam se deteriorando, se perdendo, enquanto o processo judicial se arrasta por anos e anos. E aí fica a pergunta, né? O que acontece com todo aquele valor que deveria, em tese, reparar um dano ou voltar para a sociedade? Pois é, ele simplesmente some, evapora. É um problema enorme. Bom, diante desse cenário, o legislador precisou criar uma solução. E essa solução é a tal da alienação antecipada. Vamos entender direitinho o que é isso. Basicamente, é um mecanismo que permite que o juiz autorize a venda de um bem apreendido antes mesmo do fim do processo. A ideia é transformar aquele bem físico que está lá se acabando em dinheiro que fica guardadinho numa conta judicial. E aqui, olha, atenção, porque essa é a distinção mais importante de todas. A alienação antecipada é uma medida cautelar, ou seja, de prevenção. Ela não é uma punição. O objetivo é só um: proteger o valor do bem, seja para o Estado no futuro ou para o próprio acusado, caso ele seja absolvido. E é bom saber que não existe uma regra única para todo. A gente tem 3 regimes diferentes. Tem o regime geral, lá no Código de Processo Penal, e outros 2, bem mais rigorosos, nas leis de drogas e de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque nesses crimes, o foco é justamente quebrar a força econômica do criminoso. Tá, mas então, o que é preciso para um juiz autorizar essa venda? E como isso tudo acontece na prática, no dia a dia do fórum? Para autorizar, o juiz precisa estar convencido de 2 coisas, 2 pré-requisitos clássicos do direito. O famoso fumus comissi delicti, que é a fumaça da prática do crime, ou seja, bons indícios de que o crime aconteceu e de quem o cometeu, e o periculum in mora, o perigo na demora, que é justamente o risco real de o bem perder o seu valor com o passar do tempo. Uma vez autorizada a venda, o procedimento segue um caminho bem claro. Primeiro, o bem é avaliado, depois vai para o leilão. O dinheiro arrecadado fica numa conta judicial e, no final do processo, ou vai para o Estado, se houver condenação, ou volta para o réu se ele for absolvido. Simples assim. Certo, mas e o acusado no meio disso tudo? Ele ainda não foi condenado e o bem dele está sendo vendido. A lei precisa, obviamente, equilibrar essa história e garantir os direitos de quem está tendo o seu patrimônio afetado. E é aqui que o trabalho da defesa se torna absolutamente crucial. Existem várias estratégias possíveis: contestar o valor da avaliação, provar que o bem foi comprado com dinheiro limpo e, como a gente vai ver, até usar a lentidão do próprio Estado a favor do acusado. E tem um ponto aqui que é muito sensível. O dinheiro depositado na conta judicial pode até compensar o valor financeiro do bem, mas e se for uma obra de arte única, uma herança de família? O valor sentimental, histórico, esse não tem como substituir, né? É um desafio em tanto. Para a gente entender como a teoria funciona na prática, nada melhor do que um caso real. Vamos dar uma olhada num julgamento do STJ que foi um divisor de águas nesse tema. O caso envolvia a apreensão de bens super valiosos e, mais importante, insubstituíveis. A defesa, claro, argumentou que vender aquilo tudo antes do fim do processo causaria um dano irreversível. A grande questão era: o que pesa mais, a urgência de preservar o valor ou o direito de propriedade? E a decisão do STJ aqui foi histórica. O tribunal disse basicamente o seguinte: olha, o Estado não pode se beneficiar da sua própria lerdeza. Se o processo está demorando por culpa do próprio Estado, essa demora não pode ser usada como justificativa para vender os bens do acusado. Isso foi chamado de desídia estatal. Então, a grande lição que fica desse caso é essa: a urgência, aquele periculum in mora, precisa ser real. Ela não pode ser fabricada pela ineficiência do Estado. Esse precedente do STJ virou um argumento poderosíssimo para a defesa em casos assim. Ufa, bastante coisa, né? Para fechar, vamos organizar as ideias. Resumir tudo o que é essencial para levar para a prova e, claro, para a vida profissional. Então, vamos lá, o mapa mental é esse. Primeiro, a natureza da medida é cautelar, nunca punitiva.
Segundo, os requisitos são sempre fumus comissi delicti e periculo in mora. Terceiro, existem regimes jurídicos diferentes. E, por fim, a limitação-chave, a desídia estatal, a negligência do Estado, pode derrubar a urgência da venda. E a gente termina com essa provocação. Pensem nisso. Será que, em alguns casos, vender o bem não acaba sendo mais injusto para um réu que depois é inocentado do que simplesmente deixar aquele bem se deteriorar? Fica aí uma reflexão importante sobre proporcionalidade e o que a gente realmente entende por justiça.